da Câmara Municipal em relação ao Executivo, que hoje ficou demonstrado essa casa com 3 secretários lá atrás, no lobby vergonhoso aqui no plenário, com relação, e essa flutuação aqui nós tivemos aqui no ponto. Mas eu acho que é importante, no caso da CPI em particular, nós perdemos a oportunidade de trabalhar com a transparência no cálculo tarifário. Quer dizer, isso que é o que acontece também, o vereador Marquito não esteve na gestão anterior, mas eu queria colocar aqui, com relação também à IPTU, e também, o plano diretor também, mas os cálculos que se fazem com relação ao IPTU também não são transparentes. Então, seria uma grande oportunidade da CPI, nesse caso, abrir de uma forma pedagógica, para fazer os cálculos, como é que aparece de uma forma transparente para a sociedade inteira, sob controle social, verificar como é que procedem. Então, isso, infelizmente, nós tivemos essa oportunidade aqui, e não tem nada a ver com a questão partidária, que nem estava pensando nisso. O outro princípio da verificar, que é uma preocupação que está sendo agora, o próximo cálculo da tarifário, que obedeça ao princípio da justiça, da proporcionalidade dos setores sociais, econômicos, da sociedade civil e econômica, de grandes empreendimentos, a escala de empreendimento, por exemplo, tem a proporcionalidade de cálculo tarifário. A partir dessa CPI, se poderia exatamente examinar as injustiças tarifárias que ocorrem. Então, a partir disso, poderia ser um belo instrumento para poder construir uma política tarifária mais justa e distributiva e proporcional com relação à população. Infelizmente, esse instrumento se perdeu na tarde de hoje. Mas eu queria colocar uma outra questão, acho que está em pé, vereadores que levaram, e eu apoiei o recurso, ainda uma auditoria nas contas desse cálculo. Eu acho que é um outro instrumento que nós podemos recorrer para poder verificar isso. E eu acredito, inclusive, com a administração do Paulão, na CONCAP, que esteve aqui numa reunião ampliada e mostrou bastante esforço e luta por uma CONCAP pública, que eu imagino que está disposto a nós fazer, sim, um estudo ainda tarifário pela CONCAP e uma auditoria nas contas, para chegar, já que a CPI dessa casa não tem a coragem, já que essa casa de abrir a CPI, de ter outros instrumentos de verificação. Mas eu acho que eu queria colocar, por último, de que não para aqui essa votação, assim como o recurso anterior, nós vamos para a Justiça, para que lá, finalmente, se cumpra, né, o que essa casa não fez, que é cumprir seu papel de fiscalização, de transparência e cumprir seu regimento. Né? Obrigado. Vereador Maico, declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, não temos mais público nas galerias, mas certamente temos pessoas nos assistindo ao vivo pela TV Câmara. 8h38. Subo aqui para a declaração de voto e me surpreendo, apesar que na declaração de voto eu não posso fazer citações a outros vereadores, mas me surpreende o voto de alguns vereadores que foram, no mínimo, incoerentes. Eu não me preocupo de maneira alguma com que as pessoas vão pensar de mim lá fora. Eu me preocupo, vereador presidente Claudinei, se eu estou fazendo certo ou errado aqui dentro. O que o povo vai pensar lá fora, isso é outros 500. O mais importante é ter uma conduta correta, coerente e ter a consciência tranquila do nosso voto aqui. Muitas vezes nós tomamos posições que são corretas, mas uma grande parcela da sociedade e da população não entende, não compreende, porque não entende o circo e o circuito parlamentar, o circuito político e a dinâmica dessa casa. Então é muito simples, muitas vezes, ter um posicionamento simplesmente para dizer, olha, população de Florianópolis, fiz um voto sim ou um voto não. Em relação à CPI do lixo, realmente o que disse o nobre vereador Pedrão, me permita citá-lo mesmo tendo saído,
é de se refletir por que essa CPI foi até 97 e não passou, perpassou, foi até os confins, disse o vereador, até 1950, né? Antes, pegando governos da Frente Popular e ademais. Eu me pergunto realmente por que isso não foi além. Eu acho que nós precisamos fazer essa reflexão também. Essa imparcialidade ela é muito importante para que a gente seja coerente nas nossas colocações. Eu acredito, sim, que nós tenhamos que investigar tudo aquilo que tem um mínimo de indícios de irregularidades, e esse vereador tem um perfil de fiscalizador. Mas eu repito que a minha declaração de voto aqui, o meu voto e minha postura é em respeito ao regimento interno dessa casa, que dá, infelizmente, concorde eu ou não, autonomia ao presidente dessa casa, as deliberações e a decisão da abertura de uma CPI. Por isso, vereadores, os poucos que restam aqui, faço apelo aos nobres vereadores, aos meus pares, vereador Miltinho, vereador João Luiz da Bega, vereador Sandrini, vereador Lela, vereador Lino Pérez, vereador Afrânio, vereador Marquito e vereador Renato Jéssica, Renato da Farmácia. Que nós possamos, vereador Claudinei e vereador Dinho, perdão, que estão na mesa, que nós possamos, tão logo em breve, mudar o regimento dessa casa, deixar ele mais parlamentarista e menos presidencialista, dando menos poder ao presidente. Mas enquanto o regimento for esse, senhores, nós temos que seguir esse regimento. Nós não podemos vir aqui e ir com a maré fazer um voto popular só porque a sociedade vai achar que é isso ou aquilo. Nós temos que ter um voto coerente, convicto, independente da opinião popular. Obrigado, senhor presidente. Essa é a minha declaração de voto. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Celso. Não, até porque não poderia parte na declaração de voto do vereador Maico, só para ajudar, vereador Maico, o que acontece, talvez é que alguém não explicou. Existe uma temporalidade, o vereador Pedrão, quando diz que ela tinha que retroagir lá aos tempos primórdios, não pode, porque a investigação que existe na prefeitura, a partir da gestão passada, foi exatamente a partir de um parecer do então secretário Olívio Rocha, administração Angela Min, que fez a mudança da maneira da cobrança da taxa. Por isso, foi por causa disso. Não pode retroagir mais do que isso. É a partir dela. Declaração de voto, vereador Marquito. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Afrânio. Não, só para reiterar aqui as palavras do vereador Celso Sandrini. É uma questão técnica. Tem vereador que está querendo transformar em guerra política. Isso é uma questão técnica. Existe um erro na taxa de lançamento de lixo. O executivo já apurou. E na Câmara tem que ir, no nosso modo de entender, verificar o montante e tudo o que aconteceu e as responsabilidades. Isso não é um problema político. Isso não é um problema político. Isso é uma questão técnica. Ora, se a gente bater em A, em B, em C, paciência. Mas não é para pegar ninguém. Não é uma caça a ninguém. Tem vereador que acha que tem que caçar, botar na mira e sair caçando. Não é isso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Não, é só uma questão, a continuação da fala do vereador Afrânio. Inclusive, não é secundária essa questão da data. Ele é um ponto de partida. Se vai até 97, ou não interessa, a partir da pesquisa da CPI, que ela vai investigar se vai mais para trás ou mais para frente. O importante é ir atrás do cálculo e perseguir até onde vai. Se vai até, não sei, 2000, vai. Então, esse é um ponto de partida, é uma suspeição e não é um ponto de chegada. Então, acho que é falsa a discussão sobre a data. Entendeu? Questão de ordem, vereador Maico. Obrigado, senhor presidente. Vereador que está na tribuna, me desculpe pela questão de ordem, só para me sensibilizar com as palavras do vereador Sandrini, que explicou o fato, e também, vereador Afrânio,
Eu entendo perfeitamente que a CPI deveria ser um instrumento simplesmente jurídico, mas ela é um instrumento político, sobretudo do parlamento, e muitas vezes ela não segue aquilo que deveria seguir efetivamente. Concordo que talvez numa situação, numa dinâmica diferente, essa CPI do lixo tem que ser, nós precisamos abrir realmente e investigar profundamente esse caso, mas ainda continuo defendendo que o regimento interno dá a prerrogativa ao presidente e nós precisamos urgentemente fazer a mudança desse regimento interno. Sou vereador de novo mandato, eu chego agora a casa, mas a compreensão que eu tenho é que esse regimento realmente ele é pífio, falho, um regimento que, infelizmente, não representa aquilo que a sociedade florianopolitana precisa. Eu vejo vereadores concordando comigo aqui e nós precisamos urgentemente mudar esse regimento, porque esta é a regra do jogo. Vereador Maquito. Obrigado. Vereadores e o público, estamos ainda em declaração de voto e eu fico muito confortável, vereador Maico, de ceder esse espaço pela importância de que essas questões de ordem que foram pedidas, elas são para aprofundar a discussão, coisa que, de repente, alguns vereadores não o fizeram e não entenderam especialmente o porquê de colocar uma data determinada, a partir de um fato, a partir de uma informação técnica, a partir de constatações técnicas bem elaboradas. Então, fico muito confortável de esperar aqui na tribuna até ser feitas as questões de ordem, que a gente aprofundou a discussão e conseguimos gerar, inclusive, um consenso, minimamente uma compreensão melhor da informação, eu acho que fica muito declarado assim desde o começo. É bom a gente resgatar algumas coisas. No dia que a gente protocolou o requerimento da taxa, sobre a CPI da taxa de coleta de resíduos sólidos, a gente fez todo um estudo anterior. Eu digo a gente, a bancada do PSOL, junto com alguns vereadores, a gente fez um estudo, aprofundou essa discussão das equipes jurídicas, elaboramos o documento e descemos para a plenária para coletar as assinaturas. Coletamos as assinaturas, protocolamos. Deu 5 minutos depois, veio toda a questão da CPI ligada ao aniversário de Florianópolis. Então, teve toda uma elaboração jurídica, toda uma elaboração de coletar informações, foi um aprofundamento da matéria, e não foi uma questão jogada apenas para causar um transtorno político, partidário ou por perseguição, não foi isso. Nós temos aqui um compromisso, e eu fiquei incumbido dessa missão de construir a discussão, o debate sobre a taxa de coleta de resíduos sólidos, de conversar com os vereadores para coletar as assinaturas, e eu fiz porque eu sei da necessidade, da importância de nós buscarmos a fundo de onde vem esse buraco que hoje tem chamado a dívida da CONCAP. De buscar a fundo por que hoje o serviço de coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos de Florianópolis não consegue se pagar com a taxa emitida. Eu tenho um compromisso aqui de que essa cidade seja um exemplo na reciclagem, na coleta seletiva, na compostagem, na agricultura urbana. E nosso ponto de partida seria discutir a questão tributária, porque é central. Se não pensarmos de que o serviço tem que ser pago, nós não vamos ter outro modelo funcionando. Infelizmente, porque ele tem um custo de investimento, ele tem um custo para ser aplicado. Eu não quero mais, enquanto cidade, e a população também não quer, mais enviar resíduo para o aterro sanitário, coletar tudo misturado, ver o lixo nas ruas, não ter um sistema de reciclagem adequada, não ter um sistema em que o cidadão participa. A nosso ponto de partida é sim investigar a taxa, a falta de inconsistência jurídica e legal para cobrar os estabelecimentos comerciais, e seria o ponto de partida para discutir isso na cidade, levantar outros temas fundamentais. Então é de uma decepção política ver que foi rasgado o regimento quando, de forma monocrática, o presidente da Casa, Guilherme Pereira, manda arquivar essa CPI. Nós, de forma brava, entramos com recurso, o recurso é derrubado novamente aqui, pela maioria, um recurso para restabelecer a CPI, e nós vamos dar mais um passo, vamos ter que ir para a justiça, porque a cidade quer isso. A cidade espera de nós, espera dessa Casa Legislativa, um passo para que tenhamos um outro modelo de gestão de resíduos, para que tenhamos um outro modelo
eficiente, ecológico, social. E o passo que nós temos que dar é investigar uma taxa que não tem base jurídica e legal, e que ela tem data de início, não é perseguição de um partido A, partido B, partido C, ou de uma gestão Y ou Z, não é isso. É um fato determinado, é um fato, um elemento que foi feito através de informações oficiais do governo. Então não é justo nos colocar que a CPI da taxa de coleta de resíduos sólidos, ela foi aberta com intenções de perseguir alguém, ou algum agente político. Não é justo com a gente. Não é justo com quem quer o bem para essa cidade. Não é justo com quem quer ver um modelo de gerenciamento de resíduos sólidos com participação social, com ecologia. Não é justo fazer isso. A gente quer sim, e a gente vai ter que fazer, vai até o fim. Vamos entrar com recurso jurídico, vamos ter que ir para a justiça, se não der, vamos ter que abrir a CPI novamente, porque vamos perseguir até o fim esse modelo e essa questão importantíssima para a cidade. Ninguém aguenta mais isso. Ver o caminhão passando e levando para o aterro, não ter um outro modelo de gerenciamento. Ninguém aguenta mais isso. Ouvir que a CONCAP só dá... Obrigado. Ninguém aguenta mais ouvir isso. E agora, quando vem para essa casa, a gente vê uma decisão monocrática do presidente, a gente vê um plenário de acordo, a gente vê um plenário renegando um recurso para reabrir a CPI, e a gente vê a falta dos vereadores aqui para ouvir a justificativa. Então, espero que o público nos ouça, espero que nós não vamos descansar enquanto nós não colocarmos as questões a limpo. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para a próxima terça-feira, 2 de maio, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.